Galera, estamos aqui mais um belo dia no Pod Jazz. E aí, pode Jazz? Pode? Mais uma vez, num bate-papo informal. E hoje, caraca, com a presença ilustre da amiga, minha amiga de coração, aluna, Flávia Pinho! Moleque! Muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui conosco, pra gente ter esse bate-papo informal, que a gente tem sempre, né? Às vezes a gente se encontra, tomar um café, dá pra fazer um monte de podcast. De cada vez que a gente se encontra, cara, daria um podcast aí. Todo mundo queria participar desse bate-papo. Mas a gente tá aqui, então é um prazer estar você aqui comigo, tá bom? O prazer é meu, o prazer é meu, Jazzy, meu professor, minha inspiração, bom demais, muito presente na minha vida sempre, faço aulas com muita frequência e sempre muita conversa, muita risada, muito alto astral, e tô muito feliz e orgulhosa de estar aqui participando desse podcast especial. Pô, caraca, mó rasgação de seda, cara, bonzão, maneiro. Nossa conexão é tão boa que eu fiquei sabendo agora que a gente vai pro Rock in Rio junto, ferrou. Chegou aquela, vou pro Rock in Rio também, cara, conexão, pô, extraordinária. Flavinha, olha só, eu te conheço muito bem, mas tem muita gente aí da internet que não te conhece. Então, fala aí pra todo mundo quem é Flavinha, que ela é formada? Fala pra galera aí. Então, eu sou Flávia Pinho, sou médica. Depois de ter concluído o curso de medicina, fiz clínica médica, fiz clínica geral. Me formei no FRJ, né? E depois fiz clínica na UERJ. E sempre fiz muito exercício, então resolvi fazer medicina do exercício e do esporte. Me apaixonei completamente, Jazzy, me apaixonei muito pelo poder que o exercício físico tem em tratar as pessoas, né? O potencial terapêutico do exercício físico para diversas doenças. E aí, como eu gosto muito da parte metabólica, fiz nutrologia e medicina do estilo de vida. Então, essa sou eu, médica, nutróloga do esporte, do estilo de vida. Faço muito exercício, danço com você com muita regularidade. Sou mãe de 2 crianças lindas, grandes, quase do meu tamanho. E é isso. Ufa, né? Caraca, tá bom, né? Quer mais? Caraca, muito bom, cara, você falar isso, que seguiu essa linha aí de exercício físico, até porque de uns anos pra cá, né, assim, pode-se dizer 20 anos, se estudou mais essa questão de atividade física, especificamente musculação e saúde, e hoje o médico fala assim, cara, pelo amor de Deus, procura um personal, cara, pra quem? Pra todo mundo, né? Mas, pô, o diabético, hipertenso, cara, procurar, conseguiu uma musculação, um treinamento de força, a pessoa joga fora todos os remédios, então isso aqui, cara, pra gente tá sendo maravilhoso. Sem dúvida alguma, assim, quando eu fiz medicina do esporte, que já tem esses 20 anos aí, quase. Você viu essa evolução. Exatamente. Ninguém sabia o que era, né? Você só trata atleta? Eu falei, não, eu trato muita doença com exercício, né? Eu tive, ao longo da minha experiência em reabilitação cardíaca, por exemplo, eu vi 2 pacientes saírem da fila de transplante cardíaco porque já estavam correndo na praia. Começaram tendo falta de ar sentados. Então, o poder que o exercício físico tem exatamente para tratamento, controle, reversão das doenças, né, clínicas, não só as psiquiátricas também, né, humor, ânimo, controle de peso, que é o que a gente fala mais, né, eu falo mais. Mas, sem dúvida alguma, osteoporose, né? Tem tantas questões assim que o exercício trata, e o bem que vocês fazem, nossos professores, para a população, para a nossa saúde, é incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom, cara. Olha o sorrisão dela, Que isso, eu amo essa pessoa. Cara, mas fala, Flavinha, como é que você atua hoje? Tá, você falou aí de atleta, né? Você é uma pessoa que trabalha bastante com atleta, mas você ainda tá com atleta, você tá só com pessoas comuns, porque, pô, ela me atende também, gente. Eu não sou atleta não, mas ela me atende. Mas fala aí pro pessoal, você ainda trabalha com essa parte de atleta? É legal trabalhar com atleta? É bem interessante, né, Jazzy? Porque eu atendo muitos atletas, inclusive alguns atletas olímpicos, então altíssima performance. E eu gosto muito também, pela minha veia clínica, de tratar clinicamente as pessoas com nutrologia e exercício. Então, o meu consultório é um consultório bem mesclado, né? Em relação ao que eu gosto mais ou o que eu prefiro ter os dois, porque são muito diferentes na minha atuação. O atleta é aquele indivíduo, mesmo que não seja um atleta de altíssima performance,
Mas é um atleta que me busca porque ele tem um objetivo, ele tem uma meta e ele é muito mais disciplinado por conta disso. Sim. Apesar da minúcia, né, do detalhe, não é qualquer suplemento que pode tomar, toda a questão de doping. Então tem os seus detalhes, mas o prazer pela dedicação é muito grande. Já o paciente mais clínico, ele geralmente me procura porque ele precisa mudar alguma coisa, ele precisa começar a fazer exercício e não sabe qual ele pode fazer ou qual ele deve fazer, ou ele me procura porque ele faz exercício, mas tem alguma questão clínica e tem que saber como se alimentar ou que suplemento tomar para aquele exercício que ele faz. Então são pessoas que eu preciso ter muito mais um trato de comportamental, de orientar como fazer, e estimular, e animar, e motivar, e argumentar para que eu convença a pessoa a mudar o estilo de vida dela, né? Mas por mais que seja um pouco mais, talvez, trabalhoso esse convencimento, a adesão da pessoa, é muito prazeroso também, porque é quando eu vejo assim, as maiores transformações clínicas, pessoas que usavam 5, 6 remédios e passam a usar nenhum ou um só. Então isso também é muito gratificante. Eu tenho certeza que isso, cara, te deixa assim extremamente feliz. Exatamente. Às vezes eu acompanho lá, você posta nos stories 10 horas da noite, encerrando, cara de cansada, mas a gente chega cansado, mas muito feliz, né, cara? Mas seguindo esse viés aí de atleta, né, a pessoa comum ali que tá buscando essa parte clínica, qual dos dois você acha mais difícil de trabalhar, né, assim, na sua visão? Porque o atleta te motiva por conta dessa questão. Caraca, ele tem que chegar nesse percentual de gordura ou nessa massa magra para atingir a performance X. Mas, em contrapartida, tem o cliente que não faz alimentação direito, às vezes escorrega no vinho e tudo mais, mas quer o resultado. Então, qual é o que te dá mais, assim, trabalho, digamos assim? Sem dúvida, mais trabalho me dá a pessoa comum. Sem lógico, dúvida alguma. Porque o atleta quer aquilo também. Ele quer, assim, ele quer atingir aquela performance, ele quer a medalha. É o comprometimento, exatamente. O atleta, ele tem um comprometimento e ele vai seguir exatamente o que você orientar. Então, tem uma questão do desafio. Aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar em aulas também, que serve muito para vocês que estão começando o exercício ou querendo progredir, ou tem fadiga, cansaço, preguiça de começar, porque começar e recomeçar, como é difícil, né, Jazi? Cara, é difícil. Como é sofrido. A gente tem uma adaptação ao exercício físico, né? Então, pessoas que estão muito condicionadas ou muito bem treinadas, elas são desafiadoras porque elas têm que fazer muito esforço para ter pequenos ganhos. Sim. Então, esse é o grande desafio do atleta. Ele já é muito bom. Ele geralmente já come muito bem, já treina 3 vezes ao dia. Então, é no detalhe que você consegue fazer ele melhorar, e aí que é o desafio do atleta. Em compensação, os indivíduos comuns, né, pessoas que fazem exercício para a saúde ou que estão sedentárias querendo começar o exercício ou que querem emagrecer, são pessoas que estão numa curva de melhora corporal ainda muito inicial. Então, quase que qualquer movimento positivo que elas façam vai dar uma repercussão visual, clínica muito boa. Então, isso serve muito para quem está descondicionado ou começando. Façam um esforço, um sacrifício, porque em 3 semanas, 4 semanas de alguma dedicação, vocês já vão perceber melhora, né? Porque estão num ponto da curva inicial de adaptação do seu potencial máximo orgânico, né? Então, assim, sem dúvida, são pessoas mais desafiadoras, as pessoas comuns, não atletas, pelo comprometimento, pelo desafio que é não tomar o vinho no fim de semana, não comer o chocolatezinho de tarde, acordar às 6 da manhã para ir para academia. Mas certamente são pessoas que têm resultados ótimos e trazem uma gratificação pessoal muito grande para mim. Não, tem alguns clientes que até fogem um pouco dessa regra, né? Como eu tenho a minha aluna lá, Kátia, foi até uma vez lá no seu escritório lá, né? No seu estúdio. E, cara, ela quando chegou pra mim, não deixava de ser um atleta amador. Ela corria, fazia aula de local, saía fazendo não sei o quê, fazia natação. E ela chegou pra mim, então, quero ter resultado, quero mudar aqui. Eu falei, caraca, que loucura. Só que a minha grande vantagem foi que ela não fazia treinamento de força mesmo, o que a literatura preconiza ali. E chegou lá, agachou bem e tal, e aí teve resultado. Eu consegui. Mas realmente, é um desafio. Você pegar uma pessoa que já é treinada, eu falo isso para as pessoas e às vezes tem gente que não entende.
o emagrecer ali é muito mais fácil, às vezes, do que ganhar uma massa magra ali, ainda mais para um amador ali, um atleta amador, é muito mais difícil, cara. Com certeza. Ganhar a massa magra é muito mais difícil do que emagrecer. Tem muito mais pessoas querendo emagrecer do que ganhar massa magra, mas o processo de emagrecimento, não que ele seja simples ou não é simples. indolor, mas ele é muito mais fácil do que a construção de massa magra. E esse conceito, né, do treinamento de força hoje para o envelhecer bem, para manter o metabolismo ativo, realmente é um conceito muito mais recente do que o conceito do exercício aeróbico, que já é mais antigo. Sim. Então é um ganho que as pessoas têm hoje, né, Jazi, de bem-estar, de resultado estético e resultado prático, em capacidade de executar tarefas do dia a dia, quando começam a fazer um bom treino de força. Sim. Né? Então, certamente, assim, a Kátia teve uma excelente resposta com essa mudança de estratégia que você fez com ela. E ela é um ótimo exemplo mesmo do que você comentou. Quando a gente separa em atleta e não atleta, hoje a gente tem muitos atletas amadores que às vezes têm um volume de treino muito semelhante ao de atletas profissionais. Verdade. E às vezes a pessoa não tem noção. Tem gente até que não sabe que é atleta, não quer esse perfil, mas às vezes a pessoa fica 3 horas na academia. Mal sabe ela que ela só não está se alimentando direito. É só isso. Porque ela está tendo um desgaste absurdo do corpo e não está repondo. E às vezes você tenta orientar e tudo mais, até com a questão de estética, aquela cultura antiga, como você falou, a parte aeróbica. Aí você até tirar isso da cabeça da pessoa, cara, treinamento de força, você vai, sabe, aumentar o gasto calórico basal ali, você vai ganhar massa magra, vai ter mais... Até trocar isso. Mas realmente, às vezes as pessoas não entendem, ficam ali 3 horas na academia parecendo atleta, cara. Exatamente. E é isso, não, pra gente, isso não é uma coisa rara de ver, porque a gente vive isso, Sim. Mas as pessoas se surpreendem, porque às vezes elas diminuem o volume de treino ou comem um pouco mais e tem um resultado melhor. Né? A lógica delas era, vou comer, digamos, para emagrecimento, vou comer muito pouco, vou fazer mais exercício. Sim. E às vezes não conseguem ter um bom resultado, né? Aí quando ela procura um acompanhamento, o nutrólogo, a médica passa comida 3, 4, 5 vezes por dia. Ela, não, vou engordar. Faz isso. Aí faz um mês, ela, emagreci, ganhei massa magra. Ô, querida, você tá comendo comida de verdade. Isso. Aí você levanta a plaquinha, eu já sabia. Eu já sabia, né? Segue aqui, enfim. Flavinha, fala pra mim, como é que você se virou na pandemia? O que aconteceu com os médicos? Que foi aquela loucura para todos, né? E a gente teve que se virar nos 30. Dar cambalhota, subir morro, chutar, cruzar e cabecear. O que você fez aí na pandemia? Como é que foi a organização aí? Foram liberados os médicos? Como é que foi? Então, a pandemia foi um momento, né, dramático assim, para todo mundo. E no início, o meio médico, né, ficou muito voltado para as internações, para os atendimentos clínicos, e eu já não trabalho em hospital com urgência há uns 10 anos. Então, eu fiquei meio que umas 3 semanas de férias em casa, cuidando das crianças, cozinhando. Sim, vai passar, porque lembra, um mês só, fica tchau. em casa, um mês. vai passar. Cara, vamos curtir, vai passar. 2 meses. Não, vai passar. 3. Ei. E vai voltar. Vamos fazer o quê? Bicho. Foi dureza. Mais, e aí, pelo menos, eu acho que nesse ponto, no ponto de vista tecnológico, a pandemia trouxe alguns ganhos pra gente como sociedade. Sim. E um deles, no meio médico, foi a possibilidade do atendimento online, que era absolutamente criticado e proibido, na verdade, pelos conselhos. Era proibido. Né? E a prescrição eletrônica pelo próprio Cremerge ou Memed, enfim. Então, isso possibilitou que a gente voltasse a trabalhar. Então, eu voltei a atender. Então, logo foi liberado, com umas 3 semanas. Então, eu dividi os meus dias entre fazer meus exercícios, Sim. Que aí você me ajudou demais, me salvou muito, fazia minha dança, fazia meus treinos com o Betão, fazia meus treinos com a Ana Antunes, fiz meus treinos online em casa. Eu cozinhava, resgatei o hábito de cozinhar, isso foi, acho que, um ganho muito bom, porque a gente produzia nossas refeições em casa, a gente controla muito mais o que a gente coloca no prato.
ficar de olho nas crianças, no homeschooling, desafiador pra caramba. Foi desafiador, cara. E os meus atendimentos. Então, assim, foi ótimo, porque eu resgatei diversos pacientes meus que moravam fora. Que legal. E que eu não podia atender, e que me procuravam e falavam, agora, Flavinha, você pode agora me atender? Pode, então, assim, pacientes no Canadá, no Vietnã, em Portugal, em Londres, em Minas, no Espírito Santo, em Manaus. Isso foi, assim, foi interessante, foi um ganho. E até hoje, a gente continua atendendo online, né? Sim. Isso foi um ganho que a gente teve na sociedade médica. E hoje eu consigo manter. Hoje eu fiz um atendimento online, por exemplo. Ontem eu fiz 2 atendimentos online, além da agenda do consultório. Então foi uma coisa interessante, assim, diferente, nova. Eu acho que era um processo, era um processo que já ia acontecer, mas certamente a gente demoraria uns 10 anos para colocar isso em prática, e na pandemia a gente colocou em 3 semanas. 3 semanas, cara. Eu lembro que fechou e eu comecei a dar live aberta no dia seguinte. Eu falei, não, gente, vou fazer live aqui, eu tenho a caixinha de som. Vou botar no Instagram derrubando a live toda hora. Toda hora. Falei, gente, vou sair da live e entro de novo. Volta aí, vamos dançar e vamos... E eu, sabe, me preocupando, né, com as pessoas que estavam em casa, né, a saúde mental das pessoas, das minhas alunas. Eu falei, cara, peraí, deixa eu ajudar a galera. Aí depois de um tempo, ela está aqui, ela está presente, por isso que eu vou rasgar a seda aqui. Flavinha foi uma das que chegou e falou, cara, Jazi, não posso, de manhã eu tô atendendo, tô com as crianças... Cara, faz um horário à noite e cobra um valor. Aí eu, cara, é o pulo do gato. E aí cobrei um valor ali bem, tipo, gente, é só pra ajudar o tio e pra ter ali um valor mensal. A galera, caraca, só isso? Tinha até aluna que, pô, só isso? Eu falei, cara, mas só pra... Mas enfim, aí depois no final das contas tinha 15 alunas no primeiro mês, no segundo 35, aí no terceiro mês 65, aí tu ia multiplicando. Tu ganhava por escala, aí não foi tão pouco assim. Mas eu consegui manter a galera, foi muito bom e eu sei que fez um bem danado. Até hoje, cara, eu encontro gente na rua, até hoje. Cara, você não é o Jaziel que dava live? Caraca, pô, obrigado. A gente dançava em casa, sorria, fazia umas coisas, umas loucuras, aí botar música engraçada e foi muito bom, cara. Isso foi muito legal. Eu acho que outras profissões tiveram esse ganho, né? Educação física também. Porque também não era bem visto quem fazia treino online. Era permitido, mas não era bem visto. Não. Hoje eu queimo a língua. Hoje eu queimo a língua porque eu era um dos que falava, cara, não tem como eu olhar, talvez uma aluna que tem condromalácia, eu tenho que ter uma atenção 100%, eu ficar por vídeo. Eu tive que me virar. Então eu tive que, cara, não, peraí, bota o elástico, bota a câmera um pouquinho mais, deixa eu ver, fica um pouco mais longe. Não, deu, vai, tá doendo, não. E segue o baile. Não, e as pessoas tiveram uma receptividade para isso, sim, sem crítica, porque era a única forma. Não tinha opção, né? Então, a aceitação foi muito maior. A aceitação foi muito maior. Então, eu acho que foi um ganho para todo mundo. E aí, você tocou num ponto também muito legal. A gente teve um período muito, muito crítico como sociedade, como planeta, né? Sim. Então, nessas horas, a gente tem que lembrar que nós somos uma comunidade, né? Somos irmãos e sim, temos que olhar pelo próximo, somos um só. E eu acho que isso foi um movimento muito bonito, assim, muito legal, de apoio para que ninguém sofresse, é difícil, mas que a gente sofresse menos, sim, que a gente se apoiasse como para motivação, e inclusive a questão financeira também. Então, esse resgate mais humano, eu acho também foi uma coisa muito legal com a pandemia. Ah, cara, sem sombra de dúvidas. Eu vi que você continua atendendo online e eu vi há pouco tempo que você estava com uns atletas, se não me engano, no Canadá, pode ser? Se eu não estou errado? Você, quando tem atleta assim viajando, você continua atendendo eles online? Como é que funciona? Eles vão lá só uma vez a cada 6 meses? Como é que funciona isso aí? Você consegue atender algum atleta online ainda? Atendo. Na verdade, assim, eu consigo atender meus atletas online quando eles vão morar fora por algum motivo. Legal. E eu consigo atendê-los em intercorrências outras durante uma competição, durante a Olimpíada. Isso acontece. Eu tenho os atletas de duplas de vôlei do Canadá. Isso. Eu tenho algumas duplas brasileiras de vôlei de praia também. Tenho tenistas e tenho vôlei de praia, de quadra também. Aí quando sobra um tempinho, vem o professor, aí vem alguns amigos aí próximos. Essa mulher é muito concorrida, gente. Rapaz...
Flavinha, podemos entrar no... Porque por enquanto tá aqui, né? A gente tá nessa, toque sai. Podemos entrar no polêmico, podemos entrar aqui no tiro, vai começar o tiro, porra de bomba. Vamos! Flavinha, hoje aqui a gente vai falar de alimentação, a gente tá falando no geral, só que a gente vai brincar bastante aí pra eu tirar bastante dúvida minha também, sobre jejum. Ah, rapaz, é você de casa, se prepare aí, ó. Segura aí no sofá. Flavinha, fala pra mim, a dieta e jejum é qualquer um? Como é que funciona? O que você tá vendo aí, que você trabalha bastante com esse viés? É qualquer um que pode fazer essa dieta de jejum? O que você acha? Fala pra mim. Como qualquer estratégia na vida, nada é para qualquer um, né? Esse é o primeiro ponto, assim. Então, o mais importante é quem tiver interesse em fazer jejum intermitente, né? O jejum intermitente começou a sair muito na mídia a partir de 2015, quando saíram os bons trabalhos científicos falando muito bem do jejum intermitente. Então, hoje as pessoas já querem fazer, já tem um parente, um amigo que teve um bom resultado. Então, se você busca, né, essa estratégia, ou se alguém te orientou, né? Se alguém te orientou é mais fácil, mas sempre buscar algum profissional que entenda do assunto, que estude o assunto, porque pode ser que não seja a melhor estratégia. E sim, né? Esse é o grande lance. Essa é a questão. É uma ótima estratégia quando é bem indicado. Sim, pra quem, né? Exatamente, exatamente. Então, tem pessoas que pelo estilo de vida, pelas doenças metabólicas que tem, por exemplo, diabéticos que não usam insulina, sobrepeso e obesidade, doenças metabólicas de resistência à insulina, respondem muito bem, por exemplo, ao jejum intermitente. Mas tem algumas questões, às vezes psicológicas, algum transtorno alimentar, a sensação de restrição de horário, que fazem com que as pessoas não se adaptem, mesmo quando elas têm uma indicação clínica. Então, esse olhar geral, um olhar mais global da pessoa, para entender se ela, primeiro, vai ter benefício com o jejum, e segundo, se ela vai tolerar e ter uma boa adaptação ao jejum, são fundamentais para que efetivamente dê certo a estratégia. Então, a melhor coisa que tem é procurar realmente um... Para esse, especificamente o jejum, tem que procurar alguém capacitado para poder te orientar, cara. Porque, assim, na minha visão, quando eu fui na sua clínica, né? Eu te perguntei sobre isso, sobre jejum e tudo mais. Aí, no meu caso, você chegou e falou, Jazzy, cara, você gosta de passar fome? Você consegue? É fácil pra você? Porque realmente tem gente que até pra comer é dificuldade. Então talvez essa pessoa que não consegue comer, dependendo do tipo da pessoa e for bom, benéfico pra ela o jejum, ela vai tirar onda. Mas o Jaziel acorda e quer comer 4 ovos, se der mole bacon, pão e tal. Por quê? Porque eu também gasto muita energia. Cara, quando eu não como, eu fico... Então assim, sei lá, eu fico meio preocupado com as pessoas que saem fazendo de qualquer jeito, enfim. Com certeza. Assim, por vários motivos. O primeiro é porque pode ser que realmente traga algum prejuízo para aquela pessoa, mesmo que não seja um prejuízo grave, porque geralmente não é o que a gente vê mesmo. Mas pode afastar aquela pessoa do objetivo dela, né? No seu caso, você queria um ganho de massa muscular. Sim. Né? E não é uma pessoa que tem um problema em ganhar gordura. Então, para que a restrição? Né? Talvez uma outra estratégia seja melhor. Tem pessoas que têm problema digestivo, hiperacidez gástrica, refluxo. E aí, deixar o estômago mais ácido, com menos alimento... Vai potencializar. Pode potencializar e piorar. Sim. A dor, a digestão ruim. Então, tem diversos acometimentos clínicos ou estratégias, inclusive, estéticas, que realmente o jejum não é a melhor estratégia. Né? Mas realmente para questões metabólicas, obesidade, sobrepeso, síndrome do ovário policístico, diabetes não insulino dependente, colesterol alto, pode ser uma ótima estratégia, realmente pode, e é por isso que está tão falado hoje em dia, porque os trabalhos mostram que é realmente uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia. Sim, hoje em dia está se falando muito do jejum. Flávia, eu não sei quantos tem, como é dividido, é uma dúvida minha também. Se tiver muitos, você não precisa perder muito tempo falando de cada um, mas quais os tipos de jejum que tem hoje em dia? Jazzy, tem o jejum intermitente, que funciona assim, assim, assim. Pô, os da moda são esse.
Quais são os que tem hoje em dia? Isso é até uma dúvida minha. Então, tem alguns modelos propostos, né? Vou falar de 3 para poder ser uma coisa realmente um pouco mais resumida, porque não é uma aula técnica. Não. O primeiro jejum a ser avaliado nas pesquisas científicas foi o Ramadã, que é um jejum religioso, em que as pessoas fazem 2 refeições ao dia com intervalo de aproximadamente 12 horas, uma de manhã e uma à noite. Caramba. E aí viram que durante o mês do Ramadã, os atletas olímpicos, as pessoas com doença metabólica, os obesos, diabéticos, melhoravam vários índices no exame de sangue, circunferência abdominal e, inclusive, se fosse ajustado o treino dos atletas, nem massa muscular eles perdiam, apesar da mudança radical de forma de se alimentar durante aquele mês. Daí surgiu o interesse em fazer pesquisas clínicas Sim. com outros modelos de jejum para avaliar se realmente eles poderiam ser também benéficos. E hoje os mais empregados são um que a gente chama de alternate day, que são dias alternados, né? Você pode fazer 2 ou 3 dias na semana de 24 horas de jejum. Ou o time restricted feeding, que é todos os dias você vai ter uma restrição de horas de jejum e horas para se alimentar, tá? Então, o de dias alternados é o que a gente pratica menos, mas já para falar um pouquinho sobre ele, no dia do jejum, não é que você não possa nenhuma caloria. Se você consumir até 400 calorias por dia, até 500 em alguns trabalhos, isso é considerado jejum metabólico para o corpo. Então, em 2 ou 3 dias da semana, você faria esse jejum de só 400 ou 500 calorias e nos outros dias você comeria normalmente, no seu padrão. Cada um tem o seu padrão. E nos dias de jejum de 24 horas, menos exercício. No outro modelo de jejum, que é o de restrição temporal, que é o que a gente pratica mais, a gente tem que praticar entre 14 e 20 horas de jejum, contando com o jejum noturno. Ou seja, o mais aplicado, que é o 16/8, você come durante 8 horas das 24 e não come durante 16. Exemplo, toma café às 8 da manhã, almoça meio-dia e faz a última refeição às 16 horas da tarde. Esse é o melhor jejum, inclusive, para as doenças cardiovasculares, porque comer bem de manhã é muito bom e não comer à noite é muito bom para a saúde de uma forma geral. Ou tem pessoas que se adaptam mais a tomar um café da manhã mais tarde, tipo umas 10 horas, almoçar entre 1 e 2 horas da tarde e jantar às 6. E aí não comem mais nada até o dia seguinte. E o jejum que é mais praticado por uma questão mais social é o jejum matinal, que apesar de não ser o melhor para a saúde cardiovascular, é um jejum que tem ótimos resultados também, que é não tomar o café da manhã, almoçar entre meio-dia e 1 hora, lanchar de tarde e jantar entre 8 e 9 horas da noite. Esse acaba sendo, na prática, o que a gente vê mais, porque não jantar, geralmente é o horário que as pessoas se reúnem em família, chegam cansadas do trabalho, e aí esse prazer, essa compensação na comida é muito difícil das pessoas abrirem mão, então acaba que o jejum matinal é o mais praticado, mas não é o melhor seria não comer à noite. Entendi. Caraca, uma aula, hein? Pô, respira. Mas você vê qual o jejum que a galera mais pratica? É o intermitente? Esse é o mais polêmico? Então, todos têm alguma intermitência. Então, todos a gente chama de intermitentes. Entendi. Esse de 16/8 é o mais praticado. Entendi. Tem pessoas que não conseguem chegar a 16 horas, só fazem 12, 13, 14. Tem pessoas que conseguem fazer um pouco mais do que 16, 18 a 20. Mas o mais praticado é o 16/8, em que a pessoa come durante 8 horas e não come durante 16. Todos os dias, mantendo um padrão parecido todos os dias. E o que as pessoas mais fazem é não comer à noite, sendo que o que elas deveriam fazer é não comer, o que elas fazem é não comer de manhã e comer à noite, sendo que o que elas deveriam fazer era não comer à noite, tá? Mas esse é o que as pessoas mais fazem. Esse a gente pode ver em muitos stories, assim, 16/8, 16/8. É um jejum que as pessoas conseguem aos poucos irem treinando para começar a fazer e conseguem ter uma boa tolerância. Eu não polemizar, mas você acha que essa galera que
blogueiro, né? Que hoje em dia, cara, veio para ajudar, como você falou. É uma realidade, a pandemia veio, tecnologia bombando. Cara, tu acha que atrapalha um pouco? Porque o que acontece? É muita gente falando e às vezes aquela pessoa que tem um potencial em influenciar as pessoas, o influencer, ele muitas das vezes convence a pessoa, então, eu faço esse tal, eu faço. Ele nem fica dando dica, mas, cara, a pessoa tá olhando ali. Então, e aí? Tu acha que atrapalha um pouco? Com certeza, né? Sempre atrapalha um pouco, na verdade, mas a gente tem que tentar olhar sempre os avanços pela ótica positiva. Sim. Claro que sim, a responsabilidade eles não têm. Então, eles falam o que fazem sem muito se preocupar se vai ser bom para todo mundo que está assistindo, ou se a forma que eles fazem é boa para os outros ou não. Só que movimenta o tema. Gera polêmica sobre o assunto. E gera mais pessoas te procurando para perguntar e fazendo também, de uma certa forma. Então, o que eu recomendo para as pessoas, que eu acho que é o que deveria... Não tem como a gente voltar atrás no mundo digital. Não tem como a gente fazer com que não existam os influencers. De alguma forma, a gente vai ter que regular isso. Sobreviver com eles. Né? E achar um ponto de equilíbrio. Mas o recado mais importante que eu acho que a gente pode dar é... Quem tem acesso a um bom profissional... Toda a informação nova que olhar nos blogueiros, vai buscar, né? Um assunto novo, busque ajuda profissional, seja qual profissão for. Não tem como você achar que vai ter o mesmo resultado seguindo um influenciador do que seguindo um profissional que se dedicou anos a estudar aquele tema. Então, se motive, né? Os influenciadores motivam muito, isso é ótimo. Eles levantam o assunto, o que é ótimo, mas na hora da execução... Nada substitui o profissional. Não substitui, cara. Maravilhoso, perfeito. E deixa eu te perguntar, quanto tempo a pessoa pode... A pessoa tem que levar como filosofia de vida, tá? Minha pergunta é essa. A pessoa tem que levar como filosofia de agora jejum até eu morrer, ou ela... Cara, não, tem um período. Como é que você recomenda a pessoa? Ou fala de atleta e pessoa comum, que o atleta talvez tenha que ter até alguns períodos, né? Pra poder perder gordura e tudo mais. E a pessoa comum... Pode ser pro resto da vida, não pode? Ou é só por um período? Quanto tempo a pessoa pode fazer? Então, o jejum intermitente, ele na verdade, a gente nem traduz muito ele no meio científico como uma dieta. A gente encara muito como uma forma de se alimentar. Como não chega a ser um estilo de vida, mas é uma forma de se alimentar, de encarar a alimentação como... entender que o nosso corpo, ele consegue substrato de energia, ele consegue se virar mesmo na privação de alimento, né? Porque ele busca na nossa gordura a energia que a gente precisa. Então, respondendo um pouco mais objetivamente, sim, a gente pode seguir o jejum intermitente por um prazo indeterminado, desde que aquela pessoa fique bem fazendo o jejum intermitente, né? Acompanhe, observe que não perdeu massa muscular, desde que a gente consiga conjugar o horário de treino com o horário da alimentação, desde que a pessoa não faça jejum intermitente, como diversos pacientes me relatam no consultório. Nossa, quando eu acabo o jejum eu fico desesperada, eu quero comer tudo, eu quero fazer um lanche, quero fazer outro lanche. Aí não tá bom. Né? Então, se tem um acompanhamento, não tem um prejuízo na forma de se alimentar na janela correta, não tem um prejuízo na massa muscular, e a pessoa está tendo uma boa resposta metabólica, por que não? Não tem nada hoje na ciência que diga que a gente precisa interromper a estratégia, tá? E aí, entrando no atleta... vai exatamente na estratégia. O atleta vai ter períodos de altíssima intensidade de treinamento e de competição. Então, muito provavelmente, nesse período, o jejum não vai ser uma boa para ele, né? E depende do atleta também. Sim, pré-temporada. Se estiver na pré-temporada... Não, e tem atletas, por exemplo, de luta que vão fazer um jejum mais longo para perder peso perto da competição. Tem uns atletas, Jazi, que são realmente... Aí é um grupo bem específico... até porque é muito difícil seguir dessa forma, mas tem atletas que fazem restrição de carboidrato e jejum prolongado antes de grandes competições aeróbicas, para usar os corpos cetônicos como fonte de energia. Isso realmente é um público muito específico. Então, assim, novamente a gente volta naquela primeira pergunta. Depende. Depende, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode sim levar o jejum intermitente para a vida se estiver bem adaptado. Não traz um prejuízo para a saúde que seja uma estratégia que a gente tenha que limitar no tempo, não. Que legal, cara. Vou fazer uma pergunta polêmica agora, hein? Aqui a internet... A gente gosta. A internet ferve. Como quebrar o jejum?
como a gente pode quebrar esse jejum e quais os alimentos que pode durante o jejum, quais que não pode, qual é a melhor estratégia? Tá, esse é um ponto primordial, esse é o ponto mais importante. Tá? Não adianta ficar muito tempo em jejum e durante o período de alimentação comer errado. Esse é o cerne da questão, é o que vai fazer dar mais certo ou menos certo. Então, quando a gente fica um tempo longo, Jazzy, em jejum, o nosso corpo ele usa mecanismos de preservação de carboidrato para as células vitais. Então, é um período que a gente chama de aumento de resistência à insulina temporária. Quando a gente vai romper o jejum, se a gente der muito carboidrato, massa, pão, biscoito, fruta muito doce, o corpo mel, rola. O corpo está com aquela resistência ao carboidrato, vai fazer um aumento de glicose e pode ou não dar resultado clínico no emagrecimento ou piorar até alguns pessoa, exames, né? Exatamente, exames de glicose e colesterol. Então, essa responsabilidade da primeira refeição quando se quebra o jejum, ser uma refeição rica em vegetais, rica em gorduras vegetais, como abacate, castanhas, pasta de amêndoa, pasta de amendoim, azeite, proteína magra, peixe, frango, ovos, e pode sim ter o carboidrato, mas o carboidrato não pode ser o principal daquela refeição. Entendi. Então, essa refeição rica em vegetais e proteína magra e gordura vegetal é a refeição ideal para a gente quebrar o jejum. Tá? E aí você me fez uma outra pergunta. O que pode ser consumido durante o jejum, justamente, que não atrapalhe? Porque tem uma galera que, não, eu tô no jejum, mas eu comi... Não, mas eu bebi... Eu falei, peraí, é jejum, mas não é? Pode, não pode? O que pode, o que não pode durante esse jejum aí? Se a gente estiver em jejum absoluto, que geralmente não é o que as pessoas fazem, porque não é o que faz emagrecer, aí a gente não pode nada, só água. Mas esse não é um jejum que as pessoas buscam para ter resultado físico, estético e nem clínico. Esse jejum que a gente busca, a gente chama de jejum metabólico, ou seja, durante o período de jejum, de não alimentação, a gente pode alimentos que não tenham caloria. Então, água, chás sem açúcar, café sem açúcar, limão. Se fizer uma limonada com couve, gengibre, hortelã, tipo um suco verde que não tenha outras frutas, também não quebra o jejum. E o ponto mais polêmico, na verdade tem dois, é o uso ou não do óleo de coco, porque o óleo de coco, ele é uma gordura de utilização ultra rápida, e ele é a base do nosso corpo para produzir os corpos cetônicos, que são substâncias que a gente produz durante o jejum a partir da nossa gordura. Então, esses cafés termogênicos que as pessoas usam hoje, né? Temos alguns no mercado, Super Coffee, Power Focus, Desinchar Coffee, enfim, Desincoffee. Eles têm esse princípio. É o café, que tem a cafeína, com o TCM, que é a gordura do óleo de coco. Porque não quebra o jejum metabólico, porque não faz aumento de glicose, nem de insulina e potencializa, aumenta a produção dos corpos cetônicos. Então, realmente, o óleo de coco ele pode ser introduzido como fonte de energia durante o período de jejum. E a outra grande polêmica é sobre os adoçantes. Porque realmente os adoçantes não são a melhor estratégia de saúde, seria ótimo a gente não precisar adoçar nada, sim, mas nós fomos educados com paladar muito doce. Então tem muitas pessoas que sentem falta de adoçar a limonada, de adoçar o café, o chá. E aí adoçantes que não têm caloria, por exemplo, sucralose, estévia, não quebram o jejum metabólico, não vão interferir em nada no emagrecimento, não vão interferir em nada nas respostas de glicose, colesterol, triglicerídeo e podem sim ser usados, apesar de terem toda uma questão de saúde, da gente ter um movimento de tentar não usar adoçante. Mas efetivamente atrapalhar o jejum intermitente eles não vão. Caraca, viu? Perfeito, hein? Você já deu umas dicas dessa minha pergunta que eu vou fazer agora, mas pode dar um pouquinho mais redonda essa resposta do maior erro da galera, né? Quem está sendo orientado, eu acho que dificilmente vai errar, né? Mas dá uma galera que queira... Qual o maior erro dessa parte do jejum? Você falou ali a questão do carboidrato e tal, mas tem alguns outros erros assim que você pode dar uma dica para a pessoa não errar nessa questão do jejum? Os dois principais erros em relação a quem faz jejum intermitente para ter um bom resultado e para a saúde
em termos do que eu vejo com mais frequência. Um é o comer livremente ou sem planejamento durante o período de alimentação. Então, é aquela pessoa que acha que simplesmente porque vai fazer um tempo de jejum, quando puder se alimentar, pode comer o que quiser. E aí, às vezes, tem mais fome, às vezes tem mais desejo por comida e acaba comendo mais calorias. O jejum intermitente, por mais que ele seja interessante para a saúde praticamente sempre, ele, para emagrecer, ele precisa gerar um déficit de caloria. Então, se você pegar tudo que você comia em 5 ou 6 refeições e espremer nas 8 horas de alimentação do jejum, você não vai emagrecer nada. Entendi. Então, esse é o principal erro que eu vejo as pessoas cometerem. Tem que ser planejado. Na janela de alimentação, o ideal é que se façam 2 ou 3 refeições, com mais proteína, vegetais, gordura vegetal, como eu comentei, um pouco de carboidratos integrais. Então, esse é o principal erro. Comer livremente, sem estratégia no período de alimentação. E o segundo erro mais frequente é não periodizar, não organizar o exercício físico de acordo com o jejum. Isso a gente vê não só em jejum, em todas as dietas. As pessoas não se planejam quando vão fazer uma restrição alimentar para que consigam executar um bom exercício físico apesar da dieta. Então, se a pessoa quer emagrecer, por exemplo, ela pode fazer um aeróbico durante o período de jejum? Pode. Se ela tolerar bem, pode. Se é uma pessoa que quer emagrecer e vai fazer um treino de força não tão intenso, pode fazer durante o jejum? Se não estiver perdendo massa muscular e se estiver tolerando bem o exercício, pode. Uma pessoa que quer ganhar massa muscular, que tende a ser magra ou que tem já uma osteopenia, uma osteoporose, uma perda de massa óssea, pode se exercitar em jejum? Não deve. Né? Então, uma pessoa que tem cãibra, estiramento muscular, pode se exercitar durante o jejum? Não deve. A privação de energia vai atrapalhar e pode aumentar o risco de lesão. Então, organizar o treino de acordo com a estratégia nutricional, seja o jejum ou qualquer outra, é um segundo ponto, assim. O não organizar é um ponto de erro muito frequente também que eu vejo e que compromete tanto um bom desempenho no treino e uma longevidade no treino por lesão, como compromete o resultado. A pessoa pode não ter um resultado que quer. É o depende, né? Te volta de novo, depende. Nesse depende, então não tem como eu perguntar para você qual a estratégia que você mais gosta, mas digamos assim, dentro dos atletas, pode falar dos atletas ou de pessoas comuns, qual que você costuma mais utilizar? Porque já não aparece mais pessoas assim, com esse biotipo, e com atleta eu trabalho mais esse jejum. Qual o jejum que você mais, assim, estratégia que você mais utiliza? Eu acabo prescrevendo muito pouco jejum para atleta mesmo. Uhum. Tá? Você não vê um benefício tão grande? Eu prefiro outras estratégias. Tem estratégias muito interessantes, aí não dá nem para eu entrar muito nelas aqui, porque são muito extensas para a gente comentar, mas você jogar carboidratos específicos em alguns treinos específicos, tem estratégias mais legais. A restrição muito grande do jejum, eu uso muito pontualmente com alguns atletas só. Mas de uma forma geral, para pessoas com comprometimento metabólico ou emagrecimento, o jejum que eu mais utilizo é esse que a gente chama de time restricted, que é algumas horas do dia de janela de alimentação com pelo menos 16 horas de jejum visando melhora metabólica e emagrecimento. E a estratégia que eu tento conjugar de exercício com esse jejum é até permitir que a pessoa faça um aeróbico no período do jejum, mas tentar sempre que ela faça o treino de força no período de alimentação. Às vezes eu consigo, às vezes não. Às vezes a pessoa não responde tão bem, a gente muda a estratégia. Mas, de uma forma geral, assim, o mais comum na minha prática clínica e o que eu gostaria mais que as pessoas fizessem seria esse. Poderia fazer o aeróbico em jejum ou não, mas poderia, e fazer o treino de força no período alimentado. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Excelente. Cara, que bate-papo maravilhoso, cara. Poxa, é um prazer ter essa mulher linda com um sorriso grande desse aqui do meu lado. A gente tá chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu queria saber de você, assim, na sua visão, porque hoje em dia tudo mudou. Tudo tá se evoluindo, né? E a alimentação não tá diferente, né? A questão vegana aí, eu tenho até um parente que tá com um stand de alimentos veganos lá no Rock in Rio.
Que legal. Ele faz uma coxinha de jaca. Eu nunca experimentei. Eu já. Já? Eu nunca experimentei. É gostoso? Então amanhã eu vou procurar ele lá e tal, vou experimentar. Então assim, sabendo que tem novas formas de se alimentar, na sua opinião, não sei se você tem uma opinião formada sobre isso, mas qual é a dieta do futuro? Porque hoje em dia se fala muito do jejum, hoje a gente trouxe essa pauta aqui que é bem polêmica, mas você tem uma visão sua, cara, o jejum tá sendo interessante, mas, cara, eu acho que a dieta do futuro vai ser isso aqui, só proteína, pô, com um pouquinho carboidrato. Não, cara, acho que vai ser mesmo o jejum. Na sua opinião, a dieta do futuro, pra gente encerrar. Então, o que eu tenho opinião formada, sim. Na verdade, tem algumas questões polêmicas, mas tem questões que não são polêmicas hoje na área de nutrição, nutrologia, medicina do estilo de vida, longevidade, saúde. Sem dúvida alguma, Jazi, a dieta que a gente chama de plant-based, né? Em que grande parte das nossas refeições seja preenchida por frutas, legumes e verduras. Realmente, assim, a dieta do futuro. A gente deve tentar os orgânicos, os alimentos livres de química, de agrotóxico. A gente deve fugir dos industrializados, né? Aquela frase do descascar mais e abrir menos pacotes, sem dúvida, é a chave real, do futuro. Os grãos integrais, eu não vejo problema em relação à quantidade de carboidrato, se tem ou não carboidrato, mas a qualidade do carboidrato é muito importante, assim como a qualidade da proteína. Então, cada vez a gente busca mais proteínas magras, proteínas com uma digestão mais leve, então menos carne vermelha. Eu não sou adepta de radicalismos, então eu não acho que tenhamos que ir para um veganismo para ter saúde. Entendi. Ou um vegetarianismo para ter saúde, mas sem dúvida reduzir a ingestão de carne vermelha, procurar mais peixes, mais ovos, sempre as gorduras mais vegetais do que as animais, né? Tentar comer mais abacate, mais castanhas, menos manteiga, menos creme de leite, menos bacon, né? E principalmente reduzir os alimentos processados e ultraprocessados, embutidos, biscoitos, cremes, molhos, a química, infelizmente, faz muito mal para o nosso corpo. Então, sem dúvida, isso eu não tenho a menor dúvida, isso definitivamente não é polêmico. Quanto mais vegetais, mais frutas, mais grãos integrais, mais proteína magra, mais gordura vegetal, sem dúvida a gente vai ter mais saúde e certamente a alimentação mais natural é a dieta do futuro. Pô, caraca, cara, eu tô nessa linha também, né? Você sabe que você me acompanha de perto e, cara, eu gosto muito de comer comida de verdade. Tá sempre com as suas frutas. Caraca, sempre. As pessoas, assim, muita gente que... Não adianta, o corre-corre da vida, é lógico que a proteína Bold, ela é bolo Bold. Parceiro, tamo junto. Uma proteínazinha e tudo mais... numa barrinha ali, ok. Sim, uma vez ou outra. Sim, até porque é menos processado. Isso. Não é o ultra processado. Isso. Uma vez ou outra, mas eu prefiro muito mais comer um ovo mexido. Um bolo integral de banana. Um bolinho integral de banana que o tio faz, né? Cara, então é isso. Flavinha, onde você tá atendendo hoje? Quem estiver te vendo no YouTube, lá nas redes sociais, te procurar... Fala aí suas redes sociais, teu Instagram, tudo seu aí pra galera te entrar em contato com você. Quem quiser me encontrar, além de me encontrar nas aulas do Jazz, o meu Instagram é o Doutora Flávia Pinho. Eu atendo online, atendo aqui na Barra, na Prime Scoop no Village Mall e atendo em Ipanema na Med Scoop. Então, tô no grupo Scoop, muito feliz. E atendendo nesses locais, todos os dias, segunda e terça estou na Zona Sul, quarta, quinta e sexta aqui na Barra, e online sempre que eu consigo espremer um horário. E é isso, espero vocês aqui nesse bate-papo, que vocês encaminhem para as pessoas que hoje têm interesse em uma alimentação melhor, em saúde, exercício, jejum ou não. Acompanhem o Jazz e os pods, que são maravilhosos. Cara, obrigado, cara. Obrigado de coração, mais uma vez. Eu que agradeço, Jazz. Então, chegamos ao fim aqui de mais um bate-papo com a minha amiga Flávia Pinho. E como ela disse, você já sabe, compartilha aí, ó, manda para as pessoas que você acha que esse bate-papo seja interessante para agregar, né? A gente poder agregar as pessoas com informações boas. Não é isso? Então até a próxima, tá vindo novidade aí, hein? Se liga, Pod Jazz. Valeu! Tchau, tchau.